Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje mais um podcast Hora da Boia. Vamos conversar hoje aqui com a companheira Mônica Veloso, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, é vice-presidente da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, é dirigente da Força Sindical, da AU Industrial, uma central internacional, e também faz parte do conselho, o conselhão lá que a gente chama, né? O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, montado pelo companheiro Lula. Então, um bate-papo aqui hoje para a gente entender aí o que está acontecendo no mundo do trabalho e como que a gente pode criar políticas públicas para melhorar a vida dos trabalhadores. Prazer em tê-la aqui, Mônica. Oi, Ratinho, Gilberto Almazan, né? Como eu conheço ele como Ratinho, então, se vocês vão me ouvir dizer Gilberto e Ratinho ao mesmo tempo, mas agradecer aí a oportunidade de estar aqui na Hora da Boia e também a todo mundo que acompanha aí as ações de comunicação da Hora da Boia, que já ganhou notoriedade já sindical. Então, Mônica, é assim, primeiro a gente ficou, em 2003, quando o Lula entra, ele cria esse conselho para, de fato, aconselhar aí o governo federal em políticas públicas, também empresariais, na área social. E ele, depois que teve o golpe lá na Dilma, o Temer e o Bolsonaro abandonaram essa prática e agora voltou. Qual que é a importância de a gente ter um conselho? É importante para a sociedade mesmo? Com certeza é. Né? Primeiro, que eu acho que é uma coisa importante de ressaltar, que o governo Lula 1 e 2 e o próprio governo Dilma também teve um papel fundamental de fortalecer o controle social e a participação da sociedade nas discussões das políticas públicas. Então, quando o Lula cria o conselho lá em 2003, né, com uma diversidade, pluralidade de personalidades acadêmicas, empresariais, do mundo artístico, do mundo sindical, instituições importantes, né, do Brasil, com uma visão de pensar o Brasil, que vivia condições extremas, né, Ratinho? É a partir do conselho que se cria, por exemplo, o primeiro programa, o Fome Zero, né, que era uma plataforma de campanha do Lula naquele momento, e que faz o Brasil, em 2014, sair do mapa da fome pela primeira vez. Então, é uma ação que é de governo, mas que articula, né, de fato, a sociedade. Né? Depois, isso, infelizmente, foi extinto, né? Os controles perderam papel ao longo, né, do pós-golpe, enfim, né, e nos governos de 2017 até o governo anterior, né, daquele que não se pronuncia o nome, esses conselhos foram desarticulados, a maior parte deles. E o conselhão foi desativado, literalmente, né, deixou de existir. Então, um dos primeiros compromissos do Lula foi retomar esse conselho, dessa vez muito mais amplo, muito mais plural do que foi o primeiro. Né? O primeiro eram 100 integrantes, o nosso sindicato teve assento na titularidade, à época era o companheiro Jorge Nazareno, e agora, com 260 pessoas, o nosso sindicato permanece, né, foi convidado a partir das indicações das centrais e a gente está indo para a segunda recondução. Né? Participamos de 2023, 24, agora 25 e 26. Legal, Mônica. Assim, o Lula, quando tomou posse, veio de um governo Fernando Henrique, né? Que tinha algumas políticas públicas, claro, mas também tinha um pensamento neoliberal, né? Agora não, agora o Lula, quando volta, houve uma destruição por parte do governo Bolsonaro das instituições. A gente voltou para o mapa da fome, né? Então a gente chegou a ver, a mídia chegou a mostrar pessoas na fila atrás de osso, né? Para
para poder fazer. Começou a ter acidentes com as pessoas que estavam tentando cozinhar com álcool, né? Porque não tinha gás. Assim, a miséria estava aumentando muito aqui no Brasil. Então, ele volta nessa condição. A questão ambiental também foi muito destruída, né? O garimpo, Sim. desmatamento, queimadas, e de forma proposital aquelas queimadas, tal, né? Então, esses desafios são enormes, né? E qual que é a pauta nesses temas no Conselho lá? Na prática, o que está se discutindo e como ultrapassar esses desafios aí, principalmente na questão alimentar e na questão ambiental? Bom, o Conselhão, ele, de forma estratégica, ele atua em frentes, né, a partir de comissões comissões temáticas que foram constituídas, são 6, né, combate às desigualdades, soberania e democracia, questões ligadas à comissão econômica, as questões ambientais. Nós vamos ter também uma especificamente para as novas tecnologias e a era digital, né, uma transformação a do século, né? E que a gente fala está de vivendo. inteligência artificial. É a que fala de inteligência artificial, é o que vai falar sobre automação, indústria 4.0, alguns já falam de 5.0, né? Enfim, essas são as temáticas. As pessoas que participam estão divididas, né? Elas se propõem a participar a partir dos eixos em que elas têm mais proximidade ou referência estratégica. E as centrais sindicais que estão lá presentes também têm atuação forte, né? São 6 pessoas indicadas por cada central, então até que é um grupo bastante relevante dentro do contexto. 45% hoje é de composição de mulheres, né? Com também um recorte de gênero e raça, então também aumentou o número de representantes negros e negras, né, dentro dessa construção. E o grande desafio, primeiro, que você já citou muito bem, Rato, é o Brasil, de 2023 para cá, passa por uma grande concertação de reconstrução, né? Porque é literalmente uma reconstrução mesmo, né? De programas sociais que foram completamente distorcidos ou que deixaram de fazer parte das políticas públicas do Brasil, né? Todo o sucateamento, que não era do governo anterior, mas de processos de sucateamento, né, da indústria brasileira, que é um carro-chefe, motor de qualquer país, né, do ponto de vista de desenvolvimento estratégico. A questão da crise climática, que é a pauta global hoje, né? E a crise climática ela não tem um olhar exclusivamente para... Claro, nós precisamos pensar em como proteger, né, as questões, os biomas, a água, o ar e tudo, mas tem outras questões dentro do enfrentamento climático que também precisam ser tratadas, como, por exemplo, a questão do trabalho. Né? Então, como é que a gente vai fazer com que, nessa capacidade que os países vão ter, por exemplo, na discussão da COP30, que ocorre aqui no Brasil em novembro... Porque muita gente acha que, quando a gente fala de questões ambientais, acha que tem que cuidar do mico-leão, o macaco Exatamente. mico-leão. Ele também está lá, mas lá, não mas, é assim, essa a questão. Mas assim, para a gente, o mais urgente é ver essa questão, por exemplo, das enchentes que teve no Rio Grande do Exatamente, Sul, por exemplo. né? Que é um exemplo claro de, na prática, o que aconteceu. Né? Porque quando você... Né, a gente está olhando para uma transformação, né, do ponto de vista do desenvolvimento da civilização, em que, lamentavelmente, a lógica econômica
prevalece sobre as questões de proteção ambiental ou mesmo aquelas que têm a ver com uma relação sócio e humana, né? Toda a crise climática, ela não vai afetar só os animais, florestas, né? Nada dela, vai afetar as pessoas, né? As pessoas que têm, inclusive, ligadas diretamente a uma construção de desigualdade social, né? Então, quando a gente enfrentou essa situação, Rio Grande do Sul é um exemplo muito claro, né, do que... E a população, quanto mais pobre, mais sofre. Exatamente, né? Porque é exatamente elas que moram nas encostas, são elas que estão nos trabalhos precários ou que vão perder os empregos devido aos impactos estruturais que esse tipo de situação se coloca. Então, nós estamos falando de população periférica, está falando de população preta, população de comunidades tradicionais, ribeirinhas, né? Não há pouco tempo nós tivemos na região Pantanal e Amazônica uma seca no país único na história, né? Devido à questão de desmatamento. Então, o Brasil vai ser o anfitrião de uma COP, vai recepcionar cerca de 200 países aqui, mais de 60 mil pessoas estão previstas para vir para essa discussão. O que é a COP? A COP é uma construção, né, uma sala de pactuação que os países precisam construir a partir dos acordos que vão sendo pensados, né? A gente sabe que alguns deles, o Brasil tem procurado construir uma agenda nacional e também regional que não estão falando do maior bioma do mundo, está aqui, né? Então, não é à toa que a COP vai ser em Belém do Pará, mas ela vai enfrentar muitas questões, né? E no caso do campo sindical, por exemplo, o debate que nós queremos levar a partir da Industrial Global Union, por exemplo, é a questão da transição justa, né? Então, quando você tem um pacto que está fazendo um olhar econômico, ele também precisa... A sustentabilidade ela tem um recorte que também precisa pensar nos direitos humanos, né? Ou em tudo aquilo que esses direitos humanos precisam garantir para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Não só ar e ambiente, mas também condições de se sustentar, de ter empregos decentes, né? Enfim, e correr menos riscos possíveis a partir dessas calamidades, né, que o Brasil tem enfrentado ao longo, né, do seu processo de desenvolvimento. Explica um pouquinho melhor o que é transição justa. A transição... Porque às vezes o nosso público não sabe exatamente o que é isso. É verdade. A transição justa é um termo que a gente utiliza hoje para fazer uma discussão em relação às inovações tecnológicas, né, ou mudanças estratégicas ligadas ao processo de trabalho, né? Então, claro, a tecnologia está aí, ela veio para ficar, né? E nós entendemos que ela precisa servir para a centralidade da qualidade de vida humana, em todos os aspectos. No aspecto da vida social, no aspecto da vida política e no aspecto da vida econômica, né? Então, quando a gente está falando da econômica, é o trabalho, né? Então, automação, indústria 4.0, inteligência artificial, que agora é a grande questão do momento, tudo isso afeta, né? E pode desempregar pessoas. Sim, segundo o Fórum Econômico Mundial, eles têm uma perspectiva de até em 2030, então nós estamos falando que, né, logo aí 5 anos. Serão eliminados cerca de 90 milhões de postos de trabalho no mundo. Por um outro lado, são funções que vão deixar de existir. Funções deixarão de existir e vai afetar cerca de 90 milhões de postos no mundo. E vão surgir novos postos. Por outro lado, surgirão, pela perspectiva desse fórum, 170 milhões de novos postos de trabalho que poderão ser incluídas, né, as pessoas a partir dessa estratégia. Bom, ok.
Perfeito. Aí você precisa transformar aquela pessoa que faz uma função para ir para outra. Para outra. Esse é um dos desafios. A gente não pode jogar essas pessoas no lixo, abandonar e pegar outras pessoas para fazer as novas funções. Não. Porque essas pessoas que perderam o emprego, elas não podem morrer de fome. Então a Exatamente. gente precisa Ter um equilíbrio. ter um equilíbrio. Um Então equilíbrio isso é transição justa. Isso é transição Quer justa. dizer, quando vai passar de uma tecnologia para outra, a gente preparar essas pessoas para caminhar para essa nova. Exatamente. Legal. Para quem está entrando, quanto para aqueles que vão ter seus empregos ameaçados, né? Então, para nós, a transição justa é essa. E, claro, o sindicato, neste caso, né, precisa ser parte fundamental no processo de negociação disso dentro do que é a política pública que investe nesses... Que aí entra a educação. Que entra educação, qualificação profissional, né, a educação em toda a sua, né, no seu currículo, mas especialmente nesse caso a qualificação profissional. Né? Redução de jornada. Redução de jornada sem redução de salário, né? Então, se você vai ter ambientes em que essa qualidade de emprego pode elevar salário, né? E é essa a linha, né? Novas tecnologias, maiores processos que vão demandar um nível de conhecimento maior, também precisa representar ganho salarial, né? Ganho de renda nesse aspecto. Então, esses são parte dos desafios que são debatidos no Conselhão, né, pelas pessoas que hoje compõem e que tem um papel assim de apresentar não só uma escuta de como tem funcionado, como é que tem impactado a sociedade com as políticas públicas, como também orientar, né, o presidente da República a nortear aí para onde que, de fato, as políticas públicas vão tendo eficiência, né, e eficácia com resultado de ponta, né? Então, o Conselhão ele não é um conselho deliberativo, ele é consultivo e de assessoramento à Presidência da República, vinculado a um ministério, mas que procura articular com todos os ministérios, absolutamente todos, que atuam ali dentro das políticas. Aí esses eixos vão se ajustando, né, entre eles ali de forma transversal, né, nessa linha. Legal, Mônica. Infelizmente a gente encerrou. O pessoal lá do lado de fora ali está brigando com a gente que acabou o tempo. Então, agradecer muito a tua participação. Acho que esclareceu bastante coisa. Acho que é importante essa reconstrução do Brasil, né? Para isso, acho que precisa ter soberania. Acho que essa questão do Trump lá dos Estados Unidos, isso acho que é um divisor de águas, né? Acho que a sociedade vai entender melhor o que é soberania, né? Que a população brasileira, a gente precisa pensar o nosso país, né? O que a gente quer para frente. Então, acho que isso é ruim, mas, ao mesmo tempo, acho que esclarece melhor nessa intervenção de fora aqui para nós e de que lado que a gente vai ter que estar, né? Com certeza. Então, agradecer a tua participação e fale com o nosso público aí. Então, queria deixar aqui meu agradecimento ao nosso sindicato, especialmente à Hora da Boia, né, que tem tido um papel fundamental, não só na informação, mas também de construir, né, reflexões com a nossa sociedade, com a categoria metalúrgica, mas especialmente com a sociedade. Então, acho que é um momento muito importante que o nosso país está vivendo hoje. Quando a gente fala de soberania, nós estamos falando também do que é o senso efetivo de nacionalidade, né? Então, nosso sindicato tem tido esse papel fundamental de pensar o trabalho, mas pensar as condições de vida da sociedade como um todo, com democracia, com justiça social e inclusão. Esses são, acho que, os princípios, né, que precisa nortear o trabalho que o nosso sindicato faz, mas que, com certeza, dialoga muito com aquilo que o governo do presidente Lula está fazendo hoje. Então, um super abraço aí a todos. Obrigado e até a próxima.